Abra o seu coração para ouvir a palavra de Deus. Pastor Ivonildo, grande amigo, um abençoado servo, tem uma família maravilhosa. Se as minhas filhas ficarem tão lindas quanto a sua filha, eu estou perdido. Mas uma família maravilhosa, e ele vai ministrar o seu coração. Hoje ele é um pastor, um conferencista. Deus tem levado o pastor Ivonildo a vários lugares. Acho que só falta um cantinho na terra, né? Mas em todos os continentes você já falta dois, né? Eu pensei que era um só. Ele só não teve na lua ainda, mas também lá não dá para chegar não. Deus te abençoe. Obrigado. Fiquei muito feliz em saber que era o senhor que ia ministrar hoje à noite. Deus abençoe. Uma salva de palmas, por gentileza. Meus amados, podem se assentar. Semana passada eu liguei para o pastor Aguiar e quando eu soube que ele estava passando por dificuldades com a sua saúde, eu hesitei em visitá-lo porque eu soube que ele estava muito debilitado e estava orando com a igreja lá no Espírito Santo, na cidade de Vila Velha, onde sou pastor, onde Deus me levou para começar a igreja do Nazareno. Então resolvi ficar ali orando pela vida dele, porque eu achava que eu não ia talvez somar muita coisa em chegar aqui em Campinas e vê-lo como ele esteve. Muitos de vocês aqui ficaram sabendo e viram de perto. E se tem uma fraqueza no ministério, eu tenho que confessar, eu não sou muito forte para esses momentos quando as pessoas estão com problemas de enfermidade. Então eu gosto de colocar meu joelho, vou chorar pela pessoa. Se não tem jeito, aí eu vou ao hospital. Às vezes eu prefiro expulsar um demônio numa pessoa do que às vezes estar próximo de uma pessoa que eu amo e que eu sei que está ali debilitada. Então liguei para o pastor Aguiar semana passada dizendo que eu queria vir fazer essa visita e pagar a visita a ele. Ele disse: vai ser uma honra receber você aqui para essa visita, mas aproveite então, prega para nós então no culto à noite. Eu disse: não, pastor, estou indo para visitar o senhor. Ele disse: vamos aproveitar o ensejo, então você prega à noite, vai ser um prazer para nós. Então eu estou aqui para trazer um recado de Deus para o seu coração. É uma alegria retornar aqui a este lugar. Eu não sei se dizer, pastor Aguiar, ele é um referencial, não só para a minha vida, mas para a nossa nação e para muitos lugares. Eu tive a alegria de tê-lo como meu professor no seminário. Somos amigos e às vezes nós temos uma briga, porque ele, embora o time dele nunca venceu, nunca conseguiu um título aqui em Campinas, o meu já conseguiu vários lá em Minas Gerais, mas aí ele me implica em mim com o meu time que está passando por um momento muito difícil e que eu fui provocado hoje aqui pelo pastor Josimar. Mas o pastor Josimar, ele não sabe que o apóstolo Paulo torcia para o Atlético. O apóstolo Paulo diz: o sofrimento do presente não há de comparar com a glória que há de vir. Então, mas sempre nós temos às vezes umas discussões gostosas e rimos bastante, né, no que se tange a questão do esporte. Mas quero dizer para os meus irmãos aqui que Deus tem me dado uma graça que é dele, um presente, um dom que é dele, que é de ministrar a palavra de Deus numa área muito específica e que hoje está sendo muito trabalhada de forma vergonhosa, não só na nossa nação, mas por onde você passa, você escuta falar sobre isso. E fico tão feliz quando eu chego aqui na cidade de Campinas e vamos aproximando do templo da Igreja Central, e lá está escrito: palavra ou Bíblia pura, ou pura Bíblia, porque aqui se prega, de fato, é a palavra de Deus. E aprove Deus me separar há 20 anos atrás para estar ministrando. Já tenho chegado a 4 continentes, mais de 800 igrejas, falando sobre finanças à luz da palavra de Deus.
Atualmente eu sou autor de 32 livros publicados, e 27 deles na área de finanças. Trouxe alguns, pouquíssimos, e quero pedir vocês desculpas, mas eu não vim realmente, de fato, como eu disse para vocês, com a intenção de pregar aqui. Trouxe uma bagatela de livros. E se você puder adquirir, se não, entra depois no meu site. Meu site é o meu nome, ivonildoteixeira.com.br. Você poderá adquirir, tem todos os meus livros lá, mas os que eu trouxe aqui, com a maior quantidade em especial, esse aqui, Lágrimas de um Sacerdote, você vai conhecer o que se passa por trás da vida de um pastor e da sua família. Um dos meus livros mais vendidos na editora Agnus. Esse aqui é um livro também que tem poucas cópias, para pessoas compulsivas, pessoas que têm um descontrole com relação ao dinheiro. Dinheiro, uma vitrine que fascina. Esse aqui, Fragrância, é um livro onde eu tenho todos os textos da Bíblia sobre dinheiro, frases de efeito sobre dinheiro do autor, como também de vários outros autores, histórias interessantes e decepcionantes sobre o dinheiro. E este aqui é um livro que eu relancei agora no mês de fevereiro, um livro chamado Vivendo na Dimensão das Águias. Eu faço aqui um contraste entre as qualidades da águia e os homens e as mulheres de Deus que estão vivendo na dimensão das águias no mundo das finanças. Quais são os segredos? E aqui eu conto algumas histórias de homens que aí na vida secular têm marcado a história, que embora até vários não sendo cristãos, mas que praticam os princípios que fazem uma pessoa decolar, avançar na vida financeira. A primeira edição desse livro, dia 13 de fevereiro, em menos de 30 dias, vendeu a primeira edição, em menos de 30 dias, 2.000 cópias. Então, não tenho, como eu falei para vocês, tem aí acho que 45 cópias dele. Não trouxe, não vim com essa intenção aqui. Mas você querendo, poderá depois fazer contato conosco. E esse aqui, que parece uma carteirinha, é um livro chamado Mexeram no Meu Dinheiro. Eu falo aqui de 10 personagens na Bíblia que mexeram indevidamente, trataram o dinheiro de forma indevida, e qual foi o fim de cada uma dessas pessoas. E depois trato de alguns outros que trataram o dinheiro de forma saudável e abençoada. Para aqueles que gostam de DVDs, tem alguns aí, Salve-se do Atoleiro Financeiro, Prosperando em Tempo de Crise, isso é possível. E tenho o CD do livro Vivendo na Dimensão das Águias. Então, após o culto, está uma exposição aí, pouco material, mas espero que dê para algumas pessoas. Os demais, entrem no meu site ou no meu Facebook. Eu vou receber lá a sua mensagem, pode me adicionar, vou adicionar você. E eu gostaria que você contasse, mandasse uma mensagem para mim do que aconteceu depois do que você vai ouvir aqui hoje à noite. Eu gostaria de ouvir do que Deus fez na sua vida aqui hoje à noite, depois de você ouvir a palavra de Deus. Amém? Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro de Provérbios, capítulo 11. Provérbios, capítulo 11, verso 24 e 25. E eu gostaria que você também deixasse aberto Provérbios, capítulo 3, verso 9 e 10. Nós vamos ler primeiro o capítulo 11, verso 24 e 25. Eu quero falar hoje à noite sobre conceitos de Salomão sobre prosperidade. Vamos falar juntos? Conceitos de Salomão sobre prosperidade. Toda a igreja? 24 e 25. Honra ao Senhor a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura
perda. E o capítulo 3, verso 9 e 10. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Eu quero ler esses dois textos agora na versão que eu gosto de usar para esta porção bíblica. É a Bíblia na linguagem de hoje. Quero que você preste atenção. Se a sua versão não é esta, escute só. 11, verso 24 e 25. Algumas pessoas gastam com generosidade e ficam cada vez mais ricas. Outras são tão econômicas demais, para não dizer miseráveis demais, que acabam ficando cada vez mais pobres. Quem é generoso progride na vida. Quem ajuda será ajudado. Fale comigo. Quem é generoso progride na vida. Quem ajuda será ajudado. E o capítulo 3, nessa versão, diz assim: adore a Deus, verso 9. Adore a Deus oferecendo-lhe o que a sua terra produz de melhor. Faça isso, e os seus depósitos ficarão cheios de cereais, e você terá tanto que não será capaz de armazenar. Eu vou ler mais uma vez. Adore a Deus, oferecendo-lhe o que a sua terra produz de melhor. Faça isso, e os seus depósitos ficarão cheios de cereais, e você terá tanto que não será capaz de armazenar. Que Deus aplique essa palavra no meu e no seu coração, e eu gostaria que você estivesse com esta palavra aberta, para que nós pudéssemos estudá-la nesse tempo que nós temos aqui nessa noite. Dr. John Maxwell, certa vez, um dos maiores preletores na área de liderança hoje no mundo, ele disse, definindo prosperidade, ele disse: prosperidade é qualquer coisa que você vier a ter pela graça de Deus, além de casa e de comida. Há um autor que eu desconheço, que disse, definindo também prosperidade, ele diz que prosperidade é a graça de não conhecer a miséria. Na Bíblia Sagrada, esta palavra no original hebraico, prosperidade significa estar de bem consigo mesmo. Prosperidade significa estar de bem consigo mesmo. Meus amados, nós estamos diante, nesta noite, de dois textos fantásticos, escritos pelo sábio proverbista, rei, o homem que mais teve dinheiro na face da terra até os dias de hoje, segundo a Bíblia, chamado Salomão. Se você pegar os 10 homens que possuem as maiores fortunas hoje no planeta, somado ao bilionário Rockefeller, que teve tanto dinheiro, fruto do petróleo, que ele teve em suas mãos, todos esses homens juntos não chegam perto daquilo que Deus colocou nas mãos de Salomão. Salomão foi um homem que, além da sabedoria que Deus colocou na sua vida, deu para ele riquezas e glórias, e o Senhor diz que antes dele, que depois dele, ninguém mais teria. Então eu quero chamar a sua atenção para um princípio aqui. Deus separa alguém, filho de
um homem que a Bíblia diz, segundo o coração de Deus. E segundo a palavra de Deus, estou falando de um homem. Jesus, nós não podemos fazer comparação de Jesus com ninguém. Ele é incomparável. Você crê nisso? Diga amém. Então, não compare Jesus a nada. Jesus, ele é incomparável. Estou falando de um homem. Em se tratando de um homem, Salomão teve tanto dinheiro que uma rainha, quando ouvia falar a respeito do que Salomão possuía, sabe o que ela disse? Quando foi checar com seus próprios olhos e levando carros cheios de presentes para ele, ela disse: metade não me contaram. Metade não me contaram do que você possui. E este homem chamado Salomão, ele veio das entranhas do coração de um homem que a Bíblia chama de um homem segundo o coração de Deus. Como todo estudioso, eu comecei a fazer uma pesquisa. Por que é que a Bíblia chama Davi de o homem segundo o coração de Deus? E há várias respostas para isso. Uma delas, e esta eu descobri na palavra de Deus, e eu prefiro ficar com essa. Em toda a Bíblia Sagrada, não existiu um homem que fosse tão generoso quanto Davi. Davi foi o homem que mais doou. Ele é o autor dessas célebres palavras: que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? É ele quem disse: quem está disposto hoje a trazer ofertas voluntárias ao Senhor? Riquezas e glórias vêm de ti. Essas frases são deste homem chamado e reconhecido, tatuado na palavra de Deus, como homem segundo o coração de Deus, porque ele tinha um grande coração. A sensação que eu tenho como estudioso nesta área de finanças, à luz da palavra de Deus, é que Davi ficava procurando situações, circunstâncias, para tentar fazer a Deus ofertas de gratidão. Tal gratidão pulsava na sua alma. Um dia, Deus o presenteia com um filho. Esse filho recebe sabedoria de Deus e recebe a maior fortuna que um mortal pudesse receber. Esse homem aqui, ele tem autoridade para nos ensinar pelo menos 2 conceitos a respeito de prosperidade, e que vai contra a uma lavagem, a uma vergonha que muitas vezes nós nos deparamos na televisão, revistas e jornais. E é por isso que vocês devem estar com a sua Bíblia exposta para entender o que esse homem, ele tem autoridade para nos ensinar. Detalhe, eu quero falar para você aqui uma coisa. Os escritores na área de gestão financeira e motivação, na área secular, não estou falando na área evangélica, todos eles bebem da fonte chamada Salomão. Os livros de Provérbios e Eclesiastes, em especial, são bebidos, são degustados por esses escritores, porque eu leio os livros deles, eu estudo sobre eles, eu tenho contato sobre eles, e vou lhes contar um dos grandes palestrantes do Brasil, qual foi uma confissão que ele fez a um auditório de 2 mil pessoas no Centro de Convenções em Vitória. Ele chega lá em Vitória para falar sobre gestão financeira, e você sabe muito bem que a proposta desses palestrantes é tentar motivar os empresários a entenderem que há possibilidades e há caminho para que eles possam vencer, crescer na vida.
fazerem grandes negócios e prosperarem. E as plateias desses palestrantes são cheias e às vezes até brigas para comprarem ingressos para ouvir esses homens. Um desses muito requisitados, aí do nosso Brasil, ele vai à Vitória e um dos empresários da nossa igreja estava lá ouvindo aquele palestrante. Ele acabou de dar sua palestra e ao ministrar, ele foi aplaudido por aquele povo. Quando o povo acabou de aplaudir, ele disse: antes de ir embora, eu gostaria de compartilhar com vocês um segredo. E o auditório ficou em silêncio. Ele disse: já há algum tempo eu tinha vontade de compartilhar isso com vocês, mas nunca tive coragem. Mas eu não acho justo que eu tenho feito, como também os meus colegas que também trabalham nesta linha. Escute só a confissão daquele palestrante. Ele disse: eu bebo de uma fonte para chegar aqui e motivar a vocês como que vocês podem crescer e ter sucesso na vida. Eu bebo em uma fonte onde eu chego aqui para motivar a vocês a prosperarem nos seus negócios e verem as suas empresas cada vez mais voando, decolando. Mas nunca tive a coragem de fazer menção dessa fonte para vocês. E ele disse: eu não sou crente, eu não frequento igreja de crente, eu não tenho parente crente, mas a fonte que eu bebo e os meus colegas para motivar a vocês a crescerem e terem sucesso na vida, ele vai lá na tribuna, puxa um livro e apresenta para o auditório. É a Bíblia. Meus irmãos, quando aquele homem apresentou a Bíblia para aquele auditório, aquele empresário da minha igreja me contou, tinha um irmão lá no meio, um outro irmão lá no meio, e que disse assim, amém, mas um amém lá atrás, um amém bem xoxo. Só que um outro irmão que estava lá também, que não sabia que tinha um outro irmão lá dentro, ouviu o amém xoxo, aumentou o amém deles, amém. E aí tinha um outro crente lá, que ouviu aqueles dois améns, e ele disse assim, aleluia. Sabe o que aconteceu? O auditório todo ficou de pé e começou a aplaudir a palavra de Deus. E eu gostaria de convidar você a aplaudir nesta noite a palavra de Deus, que liberta, que transforma, que traz visão para os nossos corações, para todos os caminhos da vida. Aleluia. Você ficou curioso e talvez você disse assim, após o culto eu vou perguntar a esse pastor, quem é esse palestrante? Professor Otton César. Ele viaja o Brasil e o mundo. Ele é exclusivo lá no Espírito Santo, quase 2 em 2 meses, os outdoors lá em Vila Velha e Vitória. E sabe quando ele acabou de contar aquilo e o auditório aplaudiu, sabe o que ele disse? Querem anotar a minha próxima palestra aqui em Vitória? E o auditório diz, sim, eles podem anotar. E aí o povo pega papel, pega caneta, ele diz, dízimo. Ué, não era uma igreja? Era uma palestra secular. Depois que ele havia confessado onde ele estava bebendo para alimentar as suas palestras, ele então revela, quero falar com vocês na próxima vinda da minha Vitória sobre dízimo. Meus queridos, qual é o primeiro conceito de Salomão sobre prosperidade? Eu quero começar no capítulo 11, versículo 24. Ser uma pessoa generosa. Fale comigo. Ser uma pessoa generosa. Mais uma vez.
generosidade, a qualidade que recebe mais do que dá. Eu quero afirmar para você com todas as letras que a generosidade é um dos mais admiráveis atributos que um ser humano pode ostentar, seja uma criança ou um homem de negócios doando milhões de dólares, ou uma criança doando parte de uma pequena mesada que ela recebe. Quando Salomão toca a respeito de generosidade, e aqui na versão que eu trouxe para vocês na Bíblia, da linguagem de hoje, o verso 24, ele diz: algumas pessoas gastam ou investem com generosidade e ficam cada vez mais ricas. Quantos lembram que há pouco tempo Bill Gates fez uma doação, isso saiu nas revistas Isto É, veja, ele fez uma doação de 28 bilhões de dólares. Eu pensei, Bill Gates vai despencar do primeiro lugar para o segundo ou terceiro. Bill Gates continua sendo o detentor do homem mais rico do planeta, depois de Salomão. Ele fez uma doação de 28 bilhões de dólares para uma entidade filantrópica. Isso que Salomão está dizendo aqui. Algumas pessoas investem com generosidade e ficam cada vez mais ricas. Outras são tão econômicas demais que acabam ficando cada vez mais pobres. Ou seja, você fala assim: mas eu conheço gente, pastor, que é miserável, e que às vezes não compra nenhuma roupa, e que é rica, mas é pobre de espírito, é infeliz na alma, não sabe o que é comer num bom restaurante, não sabe o que é fazer uma boa viagem, não sabe o que é desfrutar de um tempo delicioso com a família. É um rico pobre, miserável, nu e infeliz na alma. E alguém diz que essa pessoa se assemelha com um porco, só presta depois de morto. O porco engorda, morreu, vai servir. O miserável guarda, quando morre, aí o pau quebra no meio da família, e aí racha para todo mundo, mas ele não usufruiu da vida. Salomão nos ensina isso de uma forma categórica, clara e maravilhosa. Meus queridos, quando ele fala sobre prosperidade, ele está falando sobre gente que tem prazer em partilhar, dividir, dar. Gente que tem prazer em ofertar. Você conhece pessoas que quando você vai na casa dela tomar um café, ela ainda parte a metade do bolo, se não tem um outro bolo inteiro, e diz: leva para sua casa. Conhece gente assim? Mas você também conhece gente que às vezes você chega na casa dela, tem 5 biscoitos na mesa com patê, porque tem 5 pessoas à mesa, e é um para cada um. E ainda o miserável tem coragem de orar: multiplica, Senhor, em nome de Jesus. Mas Deus não multiplica a oração de miserável. Mas quando Deus vê uma pessoa que é generosa, mesmo tendo 5 pães e 2 peixinhos, no meio de 5 homens, fora as mulheres e crianças. Aliás, deixa eu falar para vocês aqui um dado que eu achei fantástico de Philip Yancey. Philip Yancey é considerado pelo Dr. Billy Graham o maior evangelista do século. Ele disse: o meu escritor preferido chama-se Philip Yancey. Philip Yancey disse que Jesus andava com uma multidão de 80 a 100 mil pessoas. O número que dava para encher um estádio do NBA, dos jogos de basquete nos Estados Unidos. Nós lemos lá em Mateus que no deserto havia 5 mil homens. Se eram casados, 10 mil. Fora mulheres e crianças. Normalmente sempre teve mais mulheres do que homens. Preste atenção. Se a estatística de Philip Yancey, que é respeitadíssimo à volta do mundo como um escritor, e ele também é um jornalista muito
respeitado da volta do mundo? Naquele deserto deveria ter 80 mil pessoas. Veja bem. E aí chega alguém e fala para Jesus: só tem aí alguém que tem 5 pães e 2 peixinhos. Ele diz: me dê. Olha aí, me dê. Verbo dar aí, me dê. Porque 5 pães e 2 peixinhos, na mão de Jesus, Ele multiplica para todos os homens e mulheres comerem, quando esses homens e mulheres acreditam que Ele continua sendo o Jesus de ontem, hoje e o será para todo o sempre. Multidões andavam com Ele, porque Jesus era aquele que abria os olhos dos cegos, Jesus era aquele que curava 10 leprosos de uma só vez, e as pessoas ficavam impressionadas, era aquele que ressuscitava os mortos, e todo mundo queria estar perto deste homem. Então veja bem, quando Salomão fala de generosidade, ele está falando de gente que gosta de dividir a roupa, o sapato, a bolsa, a blusa. Gente que sabe dividir aquilo que Deus tem dado a você. O empresário que é generoso com seus funcionários, que em algumas ocasiões durante o ano faz uma festa em gratidão pelos funcionários, faz um presente a eles no final do ano. Deixa-me falar uma coisa para vocês. No mês de novembro, nos Estados Unidos, há uma festa lá, quinta, sexta, sábado, domingo. A festa de ações de graças. Os Estados Unidos param. Se você quer comprar alguma coisa de valor, uma coisa que é um absurdo aqui no Brasil, vai aos Estados Unidos na penúltima semana de novembro, na festa de ações de graças. Você vai comprar um iPad lá com desconto de 60%, 70%, 80% naquele período. Você fala assim, mas o porquê disso? O americano, nesse período, ao fazer uma doação dessa para as pessoas que chegam, ele está querendo dizer o seguinte para Deus: Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor me deu durante o ano, e agora eu quero ajudar as pessoas a terem algo em suas casas que elas não conseguiram até hoje, por causa da generosidade dos corações daqueles empresários. E eu não ouvi amém. Quando eu vi aquilo, eu disse, eu vou lá em novembro, vou comprar uns negócios lá nos Estados Unidos. Aí chego lá, meus irmãos, uma fila quilométrica, e que começava às 11 horas da noite do dia anterior, e as lojas só iam abrir 10 horas. Eu falei, eu não vou ficar num negócio desse, de 11 da noite até 10 da manhã do outro dia, e às vezes correndo o risco de chegar lá quando as lojas fossem abertas. Olha, lamento, acabou o último produto. Então eu preferi não entrar, mas achei a ideia fantástica. Fui lá na igreja e comecei a incentivar os nazarenos no Espírito Santo, aos empresários e comerciantes. Olha, queria estimular vocês a começarem a dar um desconto de pelo menos 50% nos seus produtos. E vamos ver o que vai acontecer. Irmãos, vários aceitaram o desafio lá na nossa igreja. Eu ouvi de alguns empresários na nossa igreja, pastor, o que eu vendi no final de novembro e dezembro, eu não vendi no segundo semestre todo. E eu pensei assim, porque eu gosto de ser um doador. Eu tenho prazer em servir a Deus nessa área. Porque quem conhece a Jesus e não é um doador, não conheceu a Jesus. Jesus se deu por completo, e deu tudo que ele tinha, a última gota de sangue que ele tinha, ele se deu. Então, se nós somos filhos dele, nós temos que parecer com o coração do Senhor Jesus. Você concorda comigo? Diga amém. Aí eu pensei assim, então no dia da festa, que nós vamos fazer aqui na igreja na quinta-feira, nós comemoramos lá, depois subimos para celebrarmos com comida, e eu pensei assim, eu vou fazer um desconto de 50% dos meus livros para os irmãos na quinta-feira. Aí quando eu pensei assim, sabe o que Deus disse para mim? Não, senhor. Todas as pessoas que chegarem aqui na quinta-feira, você vai doar o seu livro. Quebrou a firma? Eu falei assim, Senhor, é o Senhor que está falando comigo mesmo?
Ele falou assim: senhor, você vai doar o seu livro para todos que vierem aqui. E eu já tinha feito uma propaganda da festa. Irmãos, quando fala de festa para os crentes, eles aparecem. Né? Quando fala assim, vai ter uma festa, vai vir um pregador de fora, vai ter um louvor, eles aparecem. Mas quando fala que vai ter comida, meus irmãos, aí vem papagaio, periquito, vem todo mundo. Irmãos, e detalhe, naquele dia, às vezes, eu não sei aqui, mas o povo lá tem mania de chegar depois do horário, 5, 10, 15 minutos vai chegando, né? Aos poucos. Naquele dia tinha gente chegando dizendo: pastor, senti hoje uma alegria no coração de começar hoje na presença de Deus, antes de começar o culto. Falei: meu Deus, hoje vai ser livro, não vai ser brincadeira. Irmãos, a igreja entupida. Naquela noite eu entreguei um livro para cada um que Deus tinha falado no meu coração. Deixa eu lhe falar para você uma coisa: em dezembro foi embora todo o estoque dos meus livros para a glória do Senhor Jesus. Você pode aplaudir Jesus? Esse é o segredo, é ser generoso, é falar o que Deus manda você fazer e você faz. Dá uma olhada no seu guarda-roupa. Às vezes tem irmãs que têm 500 vestidos. Para que tudo isso, minha irmã? Tem irmãs que às vezes só tem 5 de vida. Às vezes tem irmãs que têm 100 bolsas, 200 bolsas. E detalhe, cada vez que vai no shopping, viu mais uma outra. Essa semana eu li que o segredo de um casamento feliz é o workshop. O work para o homem, shop para as mulheres. 100 bolsas, vai colocar tanto. Então, começa a dividir. E sabe o que acontece? Quando você tira uma bolsa e dá, vem mais 2. Você pega 2 e dá, vem mais 5. E às vezes, não vai sair, não é nem no bolso do marido. São pessoas que vão começar a abençoar a sua vida para a glória de Jesus. E os maridos dizem amém. Veja bem uma coisa: você tem várias calças, vários sapatos, começa a dividir. Mas sapato e calça e camisa que você vista para vir à casa do Senhor, que é o melhor lugar que você pode estar. Não é dar aquilo do tempo do onça, mas é investir o que você tem de melhor. Quando Salomão fala de generosidade, ele está falando de crente que sabe ofertar. Por exemplo, vamos imaginar que você tivesse aqui no culto, hoje à noite, eu sou Jesus. E aí você está precisando de um dinheiro aqui hoje à noite. Senhor, eu estou precisando de um dinheiro, o Senhor sabe da minha situação. E eu falo para você assim: você está precisando de quanto? Alguém diria assim: Senhor, eu estou precisando de 50 reais. Outro diria assim: estou precisando de 100. Jesus está com a de 50 e está com a de 100. De repente você vê aquelas 2 notas na mão de Jesus, a de 50 e a de 100. Você mudaria a sua oração? Senhor, eu estou precisando de 50. Aí Jesus vai, aparece e levanta 2 notas, uma de 100 e uma de 50. Você diria: Senhor, se o Senhor puder me dar de 100, eu vou ficar feliz. Posso ouvir um amém? Eu também faria isso. Vamos voltar para você. Jesus está aqui e você está aí. E você está com a nota de 10, 20, 50 e 100. E você fala assim: Jesus, quanto que o Senhor quer do que o Senhor tem nas minhas mãos? Você tem 10, 20, 50 e de 100. Jesus fala assim: eu quero a de 100. E você? Oh, Jesus, olha o mistério aí no ar. Se você deseja receber de Deus muito, você tem que semear, segundo Paulo, pouco, dentro do contexto que você vive. Esse pouco você tem que entender o que é Ele, o que é Ele. Mas Paulo diz que se você quer com a abundância, você tem que semear muito. O apóstolo Paulo diz isso em 2 Coríntios capítulo 9, verso 8 em diante.
Meus irmãos queridos, uma das ilustrações mais lindas que eu já vi sobre doação aqui no Brasil, foi um quadro que o Gugu fez no seu programa há um tempo atrás. Eu não assisti, mas vários assistiram, daquele mendigo que foi numa área onde se vendia um prato de comida, uma quentinha, por R$1. Quantos assistiram aquele quadro aqui? Levante a mão. Estou vendo vários irmãos aqui, lá em cima também. Gugu foi maquiado como um mendigo, e ele está lá naquele lugar tão inóspito, onde só tinha gente paupérrima, gente miserável, precisando de um trocado para viver. E o Gugu toca nas costas de alguém que estava à sua frente, e ele diz: ô companheiro, você podia me arranjar R$1 para eu comprar uma comida? Aquela pessoa vira as costas para o Gugu e fala assim: eu estou com R$2, um para você e um para mim, depois eu corro atrás do prejuízo. Ele disse: eu tenho 2, toma um para você, e eu vou comer, e você vai comer, mas você não vai passar fome. Gugu tira a máscara e diz assim: eu sou o Gugu, porque você dividiu comigo sem saber quem eu era. A partir de hoje você tem uma casa mobiliada como presente. O programa Silvio Santos vai abrir para você uma conta com X reais. Você vai ter isso, você vai ter aquilo outro, porque você dividiu. Eu penso que muitas vezes Jesus aparece diante de nós maquiado. E às vezes nós perdemos a oportunidade de sermos abençoados, de prosperarmos, porque Jesus nos pede: você podia dividir comigo, com a minha casa, para que a minha casa não venha faltar mantimento, para que o programa de rádio e televisão não venha ser fechado, para que aquela revista, para que aquele livro não venha deixar de ser publicado. Você pode? Não posso. Perdeu a casa, perdeu a conta bancária, perdeu isso, porque não teve um coração generoso. Salomão disse: você quer entender o que é prosperidade? Você precisa, em primeiro lugar, saber que se você não for generoso, você não tem como prosperar. Algumas pessoas gastam com generosidade e ficam cada vez mais ricas. Você está entendendo a mensagem? Está entendendo esse princípio? Eu não entendia, mas quando comecei a estudar o assunto, eu não entendia porque Silvio Santos, eu estudei sobre a vida de Silvio Santos. Silvio Santos, um camelô, não escolheu trabalho, começou a trabalhar como um camelô, e eu não entendi quando aquele homem já estava com seu programa, e que no programa ele ficava soltando aqueles aviõezinhos: quem quer dinheiro? E soltava os aviõezinhos: quem quer dinheiro? Lembra do programa? E me parece que ele tem esse programa até hoje: quem quer dinheiro? E ele soltando os aviõezinhos. Na época em que eu assistia, como se fosse hoje, só de 50 ou de 100. Quem quer dinheiro? Lá vai o aviãozinho de 50, lá vai o aviãozinho de 100. Eu fui fazer uma análise do que era aquilo. Silvio Santos, como um bom judeu, embora não sendo crente, quero que você saiba disso, Silvio Santos não é crente, mas Silvio Santos, ele acredita nos princípios da prosperidade. Ele crê nos princípios da prosperidade. Sabe o que significavam aqueles aviãozinhos que Silvio Santos lançava? Doações, ofertas para as mulheres que não tinham condições e que faziam parte do seu auditório. Eram ofertas que ele lançava, eram as sementes que ele lançava. É uma das maiores fortunas que o Brasil tem. E detalhe, escute aqui, empresários crentes: Silvio Santos, segundo informações fidedignas, ele não só nega impostos de renda. Ele entende o que é dar a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. É um homem generosíssimo. Qualquer pessoa que vai fazer qualquer besteira no programa dele, que às vezes vai tentar e erra, leva alguma coisa, mas não vai de mão vazia para casa. Por isso, ele é
Silvio Santos. Segundo conceito que Salomão nos ensina se nós queremos entender o que é prosperidade ou ser uma pessoa próspera. Está em Provérbios 3, verso 9 e 10. Eu preciso aprender a honrar a Deus com as minhas primícias. Fale comigo. Eu preciso aprender a honrar a Deus com as minhas primícias. Vamos lá? A honrar a Deus com as minhas primícias. Mais uma vez, eu preciso aprender a honrar a Deus com as minhas primícias. Meus irmãos, essa palavra primícia aqui no livro de Provérbios, capítulo 3, verso 8, na versão de vocês, que diz assim: honra ao Senhor com as primícias de toda a tua renda. Essa palavra primícia, ela tem vários sentidos na Bíblia. Em alguns sentidos na Bíblia, essa palavra primícia significa ofertas. A Bíblia fala de ofertas primiciais. Mas aqui, em Provérbios, capítulo 3, verso 9, Salomão está falando, essa palavra que no hebraico é dízimo. Primícia, primeiro. Não é oferta. Eles aprenda. Um homem mais rico que o mundo conheceu. Eles aprenda a honrar a Deus com as primícias, com os dízimos. Esse Silvio Santos que eu acabei de falar para você, que é um homem generoso, ele é um dizimista. Sabia disso? E ele não acredita ainda em Jesus, mas crê nos princípios. Quem acompanhou aquele programa dele do 1 milhão, quando alguns jovens chegavam lá, algumas pessoas, nos 250 mil, e eu me lembro de um rapaz, eu assisti esse programa, um rapaz ganhou 250 mil, e ele disse: o que é que você vai fazer com esse dinheiro? Ele disse: a primeira coisa, eu vou separar um cheque do dízimo para a minha igreja católica. Ele disse assim: você vai entregar 10% do que você vai ganhar para a sua igreja? Como é que Silvio Santos sabia que o dízimo era 10%? Aí o rapaz vai para 500 mil, ganhou 500 mil. O que é que você vai fazer com esse dinheiro? Ele disse: o primeiro cheque, 50 mil reais, vai para a minha igreja católica. Ele disse: você tem coragem de entregar 10% do que você ganha para a igreja? Ele disse: Silvio, eu cheguei aqui no seu programa, eu não tinha nada. Eu vou ficar com 450 mil. Ele disse: vai tentar 1 milhão? Ele disse: não, eu vou parar. Vou ficar com os meus 450 mil feliz e vou entregar para a igreja. O que na verdade, no conceito dele, estava falando que ele entendia, mas ele precisava era dizer: eu vou devolver aquilo que pertence a Deus. Mas no conceito dele, ele falou corretamente: eu vou devolver. Meus irmãos, esses dias foi feita uma entrevista com o Neymar, jogador do Santos. Perguntaram para ele assim: Neymar, você é uma pessoa que está já com uma fortuna tão novo, tem tanta coisa, embora tão novo, porque você também é um craque. Ele disse: não. Porque você joga no Santos. Ele disse: também não. Ele disse: eu estou prosperando, não é porque eu sou um craque ou porque eu jogo no Santos. Eu prospero porque os meus pais me ensinaram alguns princípios da vida, que eu os pratico, e por isso eu prospero. Você está entendendo? Embora ele não tenha uma vida que, quando às vezes nós lemos alguma coisa, um garoto ainda novo, temos que orar por ele, um moço que é de uma família crente, ele diz: eu não prospero não é porque eu sou craque, ou porque eu jogo no Santos. E você sabe muito bem de vários jogadores no Brasil que não prosperam. O último aí, eu posso citar, porque o Brasil todo ficou sabendo, no mundo, Miller, um cracaço, ganhou dinheiro, jogou em muitos times fortes, poderosos no Brasil. Ele só não jogou no melhor time do Brasil, o Clube Atlético Mineiro, mas não é fácil jogar naquele time, entendeu? Mas ele jogou no São Paulo, jogou em alguns outros clubes. Miller ganhou muito dinheiro, chegou ao lugar onde qualquer jogador gostaria de chegar na seleção brasileira. E Miller disse: eu perdi tudo. Está morando de favor. Está morando num cômodo que um colega está emprestando para ele. E ele diz: gastei tudo com mulheres. Entra
no Google, coloca lá em entrevista de Miller, você fica com o coração partido. Ou seja, quando você entende o princípio da generosidade, de dar para Deus e de devolver para Deus as primícias, que é o dízimo, que é a 10ª parte de tudo quanto você recebe. Olha só, para você ter uma ideia. Gênesis 4:4, a palavra lá é primícia, quando Abel separava as primícias para Deus, ali o sentido é dízimo. Gênesis capítulo 14, verso 18 a 20, diz que Abrão deu o dízimo de tudo. E você chega em Provérbios, o homem que teve mais recursos na terra, ele disse: honra ao Senhor com as primícias, com os dízimos de tudo o que você recebe. E qual é a resposta do texto? Olha só, na minha versão, acho ela linda, fantástica. Adore a Deus oferecendo-lhe o que a sua terra produz de melhor. Faça isso. Ele desafia. E os seus depósitos ficarão cheios de cereais. Pense em cereais, o que você quiser. E você terá tanto que não será capaz de armazenar. Quantos creem nessa palavra aqui? Diga, eu creio. Você crê? Fala de coração, eu acredito. Meu querido, então você precisa olhar para esses conceitos, rever esses conceitos e praticá-los enquanto você tem oportunidade. Devolver para Deus tudo aquilo que pertence a Ele. E lembra-se de uma coisa, não se iluda com isso. Todos esses homens que você vê crescer e que se destacam aí na sociedade secular, esses homens, eles são dizimistas e fazem doações especiais para as várias entidades filantrópicas. Eu já li, eu tenho que ler vários livros aí seculares para, naturalmente, enriquecer os livros que eu escrevo. E sabe o que eles fazem? Vários deles, eles mudam apenas os vocábulos. Você começa lendo alguns livros aí, diz, você quer prosperar, quer ficar uma pessoa milionária? Começa a dar. E daqui a pouco ele fala assim, olha, se eu fosse você, eu começaria a dar 10%. Ele falou de quê? Falou de quê? Dízimo. Aí ele fala assim, olha, faz uma avaliação, antes de você entregar 10%, você estava crescendo ou não? Cresceu depois de dar? Então aumenta para 15. Ele passou a falar de quê agora? Dízimo e oferta, porque o que passa de 10 é oferta. O que vem antes de 10 não é dízimo. Dízimo é a 10ª parte. O que vem antes de 10 é qualquer coisa, menos dízimo e menos oferta. Você pode chamar de qualquer coisa. Porque só quem tem privilégio de ser generoso e de ser um doador é quem é fiel, porque Deus é fiel. Então Salomão disse assim, adore o Senhor com o que há de melhor na sua terra, e você terá tanto, que você não será capaz de armazenar. Meus irmãos, eu quero fechar essa noite lhe contando um fato que aconteceu lá no Espírito Santo. Há um tenente lá da Igreja Batista chamado Ferrari, e eles estavam querendo pegar uma turma lá, perigosa, lá no estado. E ele me contou isso depois de um seminário que eu fiz na Igreja Batista. Eu me reuni com o pastor e com a diretoria lá. Ele disse, pastor Ivonildo, eu queria contar para o senhor um fato. Se o senhor quiser, o senhor pode contar nas suas palestras e até escrever no livro. Ele disse que foi gravado lá no Escuta, uma esposa dialogando com o seu marido. O marido estava preso. O marido falava para ela assim, meu bem, você está indo na igreja? E ela dizia assim, estou. Você está levando o dízimo para a igreja? E aí a mulher disse, estou. Ele respondeu assim, não deixa de levar não, porque é o dízimo que está me protegendo aqui para essa turma não me matar na cadeia. Eu falei, meu Deus, eu não acredito nesse negócio. Um tenente crente da Igreja Batista lá em Vitória, ele disse, pastor, eu ouvi. Ele disse, não deixa de levar o dízimo para a igreja, é porque é ele que está me protegendo aqui. Eu falei, meu Deus, quem foi que disse para aquele bandido na cadeia que dízimo protege alguém? Quem foi? Eu vou lhe falar uma coisa,
aquele homem era crente, se perdeu, ele aprendeu princípios sobre o dízimo, e se ele não aprendeu, ele estava na cadeia, como lá tem muito tempo, ele começou a ler a Bíblia. E ele teve uma revelação, que durante quase toda a minha vida como cristão, e estudando sobre o assunto, eu não tive essa revelação. Você sabia que no mundo espiritual, há um significado do dízimo na vida do crente? Ou daquele que é dizimista? E que o dízimo de fato protege a pessoa? Ou seja, uma pessoa que não é dizimista, e eu vou te provar isso na Bíblia, é como se ela estivesse andando com uma bolsa transparente, cheia de dinheiro. A qualquer hora ela pode ser atropelada pelo cortador, pelo migrador, pelo destruidor e pelo devorador. Ele diz: não deixa de levar não, porque é o dízimo que está me protegendo aqui. Você vai dizer: não, pastor, quem protege a gente é Deus. É verdade, mas a Bíblia diz que o dízimo também traz proteção na vida do homem. Onde é que está isso na Bíblia, pastor? Trazei todos os dízimos da casa do tesouro, e provai-me nisso, se eu não derramar as janelas, as bênçãos, sem medidas sobre vós. E no verso 11 diz assim: por vossa causa eu repreenderei o... Por vossa causa o quê? Daqueles que são dizimistas. Eu vou repreender, eu vou proteger a sua vida, as suas finanças, os seus negócios, porque você é fiel a mim. O dízimo traz no mundo espiritual proteção para a sua vida e para a minha vida. Mas qual é o significado, pastor, espiritual da oferta na vida de um cristão? Quando o cristão é dizimista, ele tem a proteção. Quando ele é um ofertante generoso, ele tem prosperidade, ele tem a multiplicação de Deus na vida dele. Jesus diz assim: dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Olha aí a multiplicação. Olha o que Jesus começa dizendo em Lucas 6,38: dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Você quer prosperar? Seja generoso. Divida com quem não tem. Seja fiel a Deus. E os caminhos serão abertos para você com a bênção de Deus, em nome de Jesus. Vamos colocar de pé. Eu quero orar por você que está muito bem financeiramente. Quero orar por você que está mais ou menos financeiramente. Eu quero orar por você que está desempregado. Quero orar para você que está na expectativa de uma porta. Eu quero orar por você que está concursando. Eu quero orar por você que está com as causas aí empenhadas, não sei quantos anos aí na justiça. Mas eu quero lembrar para você uma coisa, antes de pedir a Deus, fala assim: Deus, me ensina a dar primeiro. Me ensina a dar primeiro. Me ensina a ser fiel. Me ensina a ter o caráter do Senhor de fidelidade. Nós temos, queridos, em geral, a mania de querer pedir a Deus, e sempre queremos pedir para Deus muito, e damos tão pouco ou quase nada. Vamos orar agora? Curva a sua cabeça, por favor, em nome de Jesus, e fala com Deus. Deus, eu ouvi a tua palavra, de que eu preciso ser generoso. Eu ouvi a palavra do Senhor escrita por um homem, que foi filho do homem que mais doou na face da terra, chamado Davi. Eu ouvi uma palavra de um homem que tinha muito que o Senhor deu. E eu quero que o Senhor me ensine a ser generoso e a ser fiel, para que eu tenha muito, para investir muito no reino do Senhor, para investir nas pessoas. Se essa é a sua oração, deixe-me orar com você nesta hora. Senhor Jesus, em nome de Jesus, eu quero colocar em tuas mãos este homem, esta mulher. Eu quero colocar esse casal, esta família, esse empresário, esse profissional liberal, essa autoridade civil, eclesiástica. Eu quero colocar esse líder em tuas mãos, esse irmão que está passando por momentos difíceis na sua vida financeira, e esse irmão que tem tido tanto, mas tanto para guardar, tanto para reter, mas pouco para compartilhar. Deus, em nome de Jesus, sopra nessa noite no coração do teu povo a unção da liberalidade, a unção da generosidade, a unção da fidelidade. Oh Deus, que ninguém saia daqui hoje à noite sem dizer: Senhor,
Eu quero ter um coração grande para repartir. Eu quero dividir. Eu quero ajudar mais. Eu quero ser fiel dizimista de tudo que o Senhor me der. Paizinho querido, prospera essa minha irmã, prospera esse meu irmão, mesmo aqueles que não precisam de dinheiro, que têm sido dizimistas fiéis e ofertantes generosos, mas que estão passando por um momento difícil na área emocional, nos relacionamentos, na área física, na área espiritual. Senhor, que a prosperidade do Senhor, que o toque da bênção do Senhor, da vitória do Senhor, alcance aqui cada doador, cada fiel, cada generoso, cada fiel, em nome de Jesus. E que, ó Deus, nesta noite, antes de pedirmos ao Senhor qualquer coisa, que nós possamos fazer o que Salomão ensina: adore o Senhor com o melhor que você tem, com suas ofertas, com seus dízimos, e você terá tanto que não terá como armazenar. Você crê nisso, igreja? Diga: eu creio. Então, neste momento, você vai ter o augusto momento, o augusto privilégio de separar aquilo que é de Deus. Foi cantada aqui no culto hoje à noite uma música de Regis Danese. Eu não sei se a igreja central está cantando uma outra música dele sobre primícias. Irmãos, fantástica. A música para mim mais linda nos últimos tempos sobre dízimos. Ele diz assim: não tocarei, Senhor, naquilo que é teu. E uma hora ele fala assim: as primícias, ó meu Deus, eu venho trazer, porque tu és fiel e eu quero ser fiel. No mesmo CD que tem a música Entra na Minha Casa, as primícias, ó meu Deus, eu venho trazer. Não vou tocar naquilo que é teu. O que é teu? Os dízimos. Então, nessa hora, você vai poder pegar o dízimo do Senhor, a oferta que Deus vai colocar no seu coração agora. Salomão disse: adore ao Senhor com o seu melhor, e você terá tanto que não terá como armazenar. Toma posse, receba essa palavra na tua vida, na tua empresa, nos teus negócios, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Pastor Josimar, venha conduzir esse momento do ofertório, em nome do Senhor. Vou pedir que ninguém saia. Vou pedir que você espere, os obreiros vão chegar. Deixe-me falar algo. O que você faz acontecer para os outros, Deus faz acontecer para você. Nós temos medo, amados, de doar, de ofertar. Nós ficamos tão presos que às vezes Deus não pode fazer os milagres que Ele quer fazer na nossa vida. Quando o pastor Alex veio dos Estados Unidos embora para o Brasil, ele morou lá 8 anos. Ele tinha um carro lá, ele deu para um moço o carro dele. Veio para o Brasil, casado com a Tony, desenvolveu sua vida. Passaram alguns anos. O ano passado, um irmão aqui da igreja chamou o pastor Alex, levou na concessionária e entregou a chave do carro dele, está aí fora. Um carro zero, disse assim: Deus mandou te dar. É o carro que ele tem, fruto de uma oferta. O que você planta, você colhe. Deus falou ao meu coração: dê DVDs para a doutora Edmeia. Eu dei 6.000 DVDs. Só Deus sabe como foi difícil pagar aquilo. Deus levantou um homem que está aqui na igreja, ele é a esposa. Me chamaram na empresa deles. Todas as capas novas dos DVDs que eu tenho hoje é fruto daquela semente, eu sei. Não é nada perto do que eu doei, o que eles têm abençoado a minha vida. Mas quando você entende a lei da semente, o que sai da sua mão, meu irmão, nunca mais vai sair da sua vida. Você pode repetir isso comigo? Você pode repetir comigo? Vamos lá, diga: olha, o que sai da minha mão nunca mais vai sair da minha vida.
E olha, eu disse para aquele casal dias atrás: o que Deus tem para dar para vocês é muito mais do que vocês podem imaginar. Por quê? Porque Deus levanta pessoas para patrocinar os projetos que Ele tem na vida de homens de Deus. E escute o que eu vou te dizer, pode estender suas duas mãos para receber. Deus vai levantar aqui muitos homens ricos, muitas mulheres abalizadas em recursos. Tem gente aqui que vai ser levantado na área profissional financeira para lidar com milhões e até bilhões. Por que é que Deus não pode fazer você uma pessoa milionária? Quer que Deus não pode te dar dinheiro, meu? Pode. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Estenda a sua mão. Você tem que ter fé, meu irmão. A Bíblia diz que quando nós entendemos esses princípios, a verdade nos liberta. Você crê que a verdade te liberta? Dinheiro serve para 4 coisas, irmão. O pastor falou aqui e é verdade. Dinheiro serve para você ter uma vida digna. Você pode ter uma vida digna. O dinheiro, nesse contexto social que a gente vive aqui no Brasil, o dinheiro dá segurança. Você tem um carro blindado, você mora num condomínio. O dinheiro serve para a gente ajudar os necessitados e pobres. E o dinheiro serve para você honrar o Senhor e investir na obra. Pode estender tua mão, eu quero profetizar. Eu quero ser boca de Deus junto com o pastor. Deus vai encher teu celeiro, Deus vai encher tua despensa, Deus vai te dar clientes abalizados, tremendos. Os maiores clientes vão bater na tua porta. Você vai vender para os maiores grupos mundiais e Deus vai ser glorificado na sua vida. Se você crê, diga: eu creio, minha casa vai ser abençoada em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Não é cultuar o dinheiro, meu irmão. Provérbio diz: o dinheiro responde por tudo. O dinheiro é uma ferramenta tremenda, meu irmão. Você veio aqui porque você tem um dinheirinho. Você pôs seu carro no estacionamento, você pegou ônibus, você pagou para pôr ali o carro, você pagou o combustível. Você veio porque Deus te deu e Deus vai te dar mais. Será que você pode levantar suas mãos aos céus nessa hora e dizer: Senhor, eu quero te honrar, eu quero ser bênção nas suas mãos, eu quero viver uma vida que glorifica o teu nome. Quantos podem dizer glória a Deus hoje à noite? Agora, o que você precisa fazer, meu irmão? Não adianta você ouvir e não acreditar. Não adianta você ouvir e não pôr em prática. Então você vai agora. Você pode fazer seu cheque. Tá, eu não vim preparado. Lá no stand tem uma máquina de cartão de crédito. Você vai lá e fala para a moça: estou dando tanto de oferta. E você dá oferta no cartão. Você pode usar o cartão. E você vai ser abençoado. E a obra do Senhor vai ser abençoada. Amém, queridos? Nós vamos adorar o Senhor agora. Enquanto cantamos, você dá a sua oferta. Põe sua vida em ordem. Qual parte da Bíblia funciona, meu irmão? Qual parte funciona? Toda ela? Funciona aquela que você acredita. E se você não acredita, não adianta nada. Não vai funcionar. E como é que acredita? Quando a gente tem fé de entregar a nossa oferta, fé de entregar o nosso dízimo, fé de investir na obra. Eu vivo bem vestido, mas é fruto. As minhas roupas, você pode perguntar para os pastores. Eu vivo dando minhas roupas, compartilhando minhas roupas. Eu vivo abençoando as pessoas. Eu aprendi cedo que aquilo que eu quero que aconteça na minha vida, eu preciso fazer acontecer na vida dos outros. E eu tenho ensinado meus filhos e minha mulher: Deus só enche o que está vazio. Tem que esvaziar. Esvazia seu armário, esvazia sua biblioteca, esvazia sua conta. E deixa Deus te surpreender. Deus vai abençoar você 100 vezes mais. Quantos creem e podem glorificar o nome do Senhor, aplaudindo o nome de Jesus hoje à noite? Faz a conta aí, meu irmão. 100 vezes mais. Abra a tua boca e diga: 100 vezes mais. Vamos ofertar. Cadê o pastor Alex para adorar o nome? Você vai cantar, Marcelo? Pode passar a oferta. Que Deus te abençoe. Não sai não, nós vamos louvar. E logo em seguida você vai receber a bênção do Senhor.
Esse é o Deus que não falha, seu cuidado é eficaz. Esse é o Deus que te ama, te consola e te dá paz. Não existe em nenhum momento da história um erro seu. Tão perfeito, o autor de todas as coisas. Esse é o nosso Deus. E Ele quer te dar, fazer você viver uma vida eterna. Se Ele prometeu, se vai realizar, é somente esperar. Esse é o Senhor, Jeová Jireh. É o Deus da provisão, só nele espero. Esse é o Senhor, Jeová Jireh. Tudo é capaz de fazer por você. É o Senhor, Jeová. Esse é o Deus. Esse é o Deus que não falha, seu cuidado é eficaz. Esse é o Deus que te ama, te consola e te dá paz. Não existe em nenhum momento da história um erro seu. Tão perfeito, o autor de todas as coisas. Esse é o nosso Deus. E Ele quer te dar nessa noite. E Ele quer te dar, fazer você viver uma vida eterna. Se Ele prometeu, Ele vai realizar. Se Ele prometeu, se vai realizar, é somente esperar pela palavra ministrada nessa noite. Ele é. Esse é o Senhor, Jeová Jireh. É o Deus da provisão, somente espero. Esse é o Senhor, Jeová Jireh. Tudo é capaz de fazer por você. É capaz.
acredita nessa palavra, dê uma salva de palmas a Jesus. Receba, Ele é o Jeová Jireh. Graças a Deus, amém. Só uma correçãozinha, corrigindo o pastor José. Eu não dei um carro, eu dei 3. E eu não sou milionário, eu sou um pastor. Dar é um privilégio, uma honra, mas tem que ter essa filosofia. Eu não dei 1, dei 3. E Deus me abençoou. Deus faz assim. Coloque-se em pé, por favor. Se você crê, você vai colher daqui para frente frutos daquilo que uma vida generosa e uma vida abençoadora pode fazer. Pai, eu te agradeço pela ministração hoje à noite. Ela vem de encontro a uma necessidade muito crítica na vida de uma nação, de um país, aonde o contexto que nós vivemos está. A igreja ainda não se despertou para mensagens ousadas como essa mensagem que o teu servo hoje à noite ministrou aqui. Nós fomos, Senhor, ensinados pela nossa cultura de sempre estar barganhando. Assim foi desde o início com os colonizadores e com aqueles que estavam aqui nessa terra. Mas vai chegar o dia aonde nós não vamos pedir Bíblia, nós vamos dar Bíblias. Vai chegar o dia onde nós não iremos, Senhor, mendigar por pequenos assuntos ou gigantescos sonhos. Nós vamos patrocinar pessoas para a honra e glória do nome de Jesus. O Brasil vai poder ainda sustentar missionários ao redor do mundo todo. Nossas empresas, nossas casas, nossas famílias, a minha família, eu com o meu salário, vou ainda sustentar missionários ao redor do mundo. Nós ainda, Senhor, iremos ter dentro da nossa instituição, da nossa denominação, uma riqueza inigualável. Não é só riqueza da palavra, da graça, do milagre, do poder, mas nós poderemos um dia também dizer: nós temos o poder, nós temos a graça, mas nós também temos a prata e também temos o ouro, e nós também vamos te abençoar, como foi com a igreja primitiva, meu Pai, aonde todo mundo compartilhava aquilo que possuía. E a Bíblia diz, a tua palavra diz, que o coração de todos era ligado e era único. Abençoa o teu povo para a honra e glória do teu nome. Eu repreendo hoje à noite esse espírito de crítica do inferno, meu Pai, e o devorador na casa do teu servo e na minha casa, para a honra e glória do nome de Jesus. Porque aqui nós temos um pacto e um elo, é de sermos abençoadores para a honra e glória do teu nome. Abençoa o pastor Ivonildo, abençoa a sua casa, abençoa a Mônica, se é com eles, dê a eles a tua vitória. Leve o teu servo a lugares aonde ele nunca sonhou. Eu sei que ele ora e fala contigo, mas aonde ele ainda nunca imaginou, Senhor, se é com ele, para a honra e glória do teu nome e com o teu povo, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.